Olá, mais um dia aqui no Papo de Terapia, comigo, com o Diogo Cajati, aqui no Papo de Terapia pela Horus Formações. E hoje um tema muito legal e muito interessante. Quem vai trazer é o nosso querido Lucas Jerônimo, né? O Lucas, ele é doutor em Direito pelo UFMG, terapeuta formado pela Universidade Internacional da Paz de São Paulo e também é cofundador do Instituto Pazes. Muito bem-vindo, Lucas. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, queridos. E a gente vai trazer um tema que eu acho bem legal. E, né, no convite que a gente te fez foi que eu acho que é bom a gente falar sobre isso, né? E que bom que você tem essa visão para trazer para a gente, que é a comunicação não violenta, né? Então a gente já começa perguntando o que que seria a comunicação não violenta. Bom, primeiro agradecer muito o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Felicidade. Considero uma super responsabilidade falar sobre um tema tão audacioso. Assim, pensei muito sobre como seria esse bate-papo nosso, para poder ao mesmo tempo honrar, né, a comunicação não violenta como ela foi pensada ou construída a partir desse livro, que acabou ficando bem famoso nos últimos anos, do Marshall Rosenberg. E também pensando em outras reflexões mais atuais, que eu acho que já seria Sim. interessante a gente Uhum. poder trazer também no âmbito dos conflitos, do autoconhecimento, dos processos Tem quanto tempo terapêuticos. esse livro? Mais ou menos, você Esse sabe? daqui no Brasil, ele deve ter, vou olhar aqui para não falar a data errada, já que já tem data aqui. Esse aqui, essa publicação de 2006, ela deve ser uma das primeiras edições. Muito tempo, né? E aí pensa, a comunicação não violenta deve, ela começa assim um repertório mais estruturado na década de 60. Sim, Então ela entra no bojo das reflexões pós Segunda Guerra Mundial. sim, Imagina um mundo num caos e nós vamos precisar pensar como não ceder à violência que vai assolando todo o planeta e não coincidentemente é o que nós estamos vivenciando hoje, guerras, né, sim. acontecendo em vários continentes e pensar estratégias de processos mesmo estruturados para lidar com essa forma de comunicar. Então, algumas pessoas consideram comunicação não violenta como uma filosofia, outros como Uhum. estilo de vida, alguns como técnicas ou método. Eu tenho pensado muito a comunicação não violenta em dois eixos, assim. Primeiro, é um processo de tomada de consciência Sim, de que a nossa comunicação historicamente ela é carregada de violências, de racismos, de sexismos, né? Existe um patriarcado que estruturou as nossas gramáticas, então o plural, por exemplo, é no masculino. A sim. referência toda nossa que a gente tem de comunicação, ela passa por umas estruturas de poder. Uhum. Então a comunicação não violenta vem nos convidar a tomar consciência sobre como essas instâncias de poder infringem as relações. O quanto eu ainda exijo do outro que ele se comporte à minha maneira. Então eu tenho Hum, um controle dentro de mim, eu tenho um manipulador dentro de mim, uhum. eu tenho uma pessoa arrogante dentro de mim que se arrogou o direito ou a ideia de que alguém tem que ser como você desejou. E isso é alienante, Sim. porque eu não conheço quem o Ed é, quem o Diogo é. Eu conheço a Uhum. minha ideia de Ed e de Diogo, então eu fico preso em mim mesmo. Sim. Então, nesse processo de comunicação consciente, é entender o quanto eu estou realmente disponível para essa relação e o quanto eu estou, na verdade, criando uma expectativa, uma moldura sobre ela, a ponto dela virar fictícia, ilusória e me gerar muito sofrimento, porque o outro não é responsável por arcar com os meus sonhos, desejos e expectativas, né? Então, para mim, esse é o primeiro eixo, tomada de consciência. Desde 2010, que eu comecei a trabalhar comunicação não violenta, o primeiro desafio, assim, o primeiro convite que eu tenho é perceber, nossa, essa forma de comunicar, isso que eu disse, esse comentário, essa postura, Uhum. ela ainda está dentro de uma comunicação que está colonizada. Eu preciso repensar isso, preciso ler mais, preciso entender E mais. ela é altamente excludente, né? Hierárquica às vezes também, né? Hierárquica, Então, só que de uma forma que excludente. durante algum tempo teve alguma funcionalidade, mas sempre muito distorcido, né? De uma Isso. realidade. É contextualizada. É contextualizada. Então, se nós pensarmos que o idioma que nós estamos falando agora é o português, é porque o português ganhou uma guerra violenta e Sim, dizimou todos os outros idiomas. sim. Então essa língua verte sangue, né? E se a gente não parar para pensar que essas estruturas na América, português, espanhol e inglês, como os idiomas dominantes, são exatamente os três maiores colonizadores. Então Sim. como não falar que essa linguagem ela é alienada,
ela é hierarquizada, né? Ela Uhum. está estruturada dentro de uma ideia de quem manda, de quem obedece, de quem pode, de quem não pode, de quem tem o direito e a oportunidade de falar, e o direito e a oportunidade de ser escutado, e mais do que isso, falar, ser escutado e gerar efeito. Isso é poder. Se você fala e alguém te escuta, então você tem muito poder dentro dessa estrutura. Não é só um Sim. lugar de fala, tem um lugar de escuta muito poderoso aí. Né? A gente pode gravar 1000 vídeos, mas se ninguém nos escutar, qual que é o efeito disso? Não há comunicação, né? Então é um processo profundo de tomada de consciência. E o segundo, só para terminar essa primeira pergunta que você me fez, para mim é construção de responsabilidade. Não existiria para mim uma ideia de comunicação não violenta atrelada só à consciência. Pronto, agora eu sou consciente, estou muito violento, estou muito alienado, Eu realmente eu sou tive muito esse. racista, muito sexista, muito assim. E pronto, parar Uhum. por aí. Então, para mim, o outro aspecto muito importante é como construir novas respostas, uma Sim. nova forma de comunicar que reconheça o outro como um interlocutor dessa transformação relacional. Agora que eu conheci você, eu nunca mais vou me comunicar da mesma forma, porque você me apresentou uma outra forma de existir. Então, é um processo dinâmico, é vivo. Eu sem você estava preso em mim mesmo, e agora com você se abriu um portal. Então essa comunicação existe. Como que ela pode ser mais cuidadosa, mais empática, mais conectiva, mais transformadora para essas pessoas que estão se relacionando? É alguém que vai dizer, olha, a partir de agora, para vocês não serem violentos, vocês vão precisar agir assim. Inclusive, é até uma crítica que eu faço, assim, o quanto que muitas instituições hoje têm trabalhado comunicação não violenta, mas em favelas, em sistema socioeducativo, com pessoas em situação de rua. É Sim. como se o pobre tivesse que falar de forma não violenta, o excluído, o É quase a periférico. mesma coisa, né? Usa Mas, ela para continuar com toda a exato, é estrutura de poder, né? É uma etnocêntrico, doutrinação. É. é catequização, é doutrinação. Agora, se nós, dentro das nossas instâncias de poder, temos um conflito, nós vamos xingar o outro com palavrões horríveis, É. usando o meretíssimo na frente. Uhum. Como a E gente vê entrando com processo acontecendo. judicial, e são conflitos bem duros. Gente, cadê a não violência? Que a gente pede para o outro não ser, mas se autoriza a ser como se não tivesse responsabilidade Uhum. nesse processo, né? E por que desse nome comunicação não violenta, por exemplo, e não comunicação empática, né? Ou Uhum. outros nomes? Essa pergunta é ótima. Comunicação não violenta, primeiro, honra o movimento de não violência. Então, esse é um primeiro aspecto, assim, o Marshall Rosenberg estrutura a comunicação não violenta, já se respaldando em mestres, autores anteriores, que vão trabalhar a não violência com o movimento. Então, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, movimentos que já estavam ali fervendo no século XX, contrários a grandes instâncias de poder, de colonização, de imperialismo, né? Então, primeiro, para honrar esse fenômeno de não violência. E outra dimensão é que a não violência, ela vai representar tudo aquilo que é inominável. Tudo que não tem nome e que nos conecta, cabe aqui dentro. Então, se eu digo a comunicação compassiva, então a comunicação não violenta, ela é compassiva? É, mas não é só Sim. isso. Ela também é responsabilizadora. Então, por que não chama comunicação responsabilizadora? Porque não é só Não é isso. só Porque ela também é empática, ela também é acolhedora. Então, por que não chama de comunicação empática e acolhedora? Porque não é só isso. E aí a gente ficaria sempre criando eternamente algo a mais, né? isso. É só tirar essa parte que ela não é violenta, né? Exatamente. E tem muitas referências também desse inominável em relação ao que se chamaria de Deus. Se você dá um nome de Deus, você restringe ele a uma ideia que você tem do que ele é. Então, por si só já é limitado, por si só já é insuficiente, por si só já não serve. Sim. Porque quando você dá um nome, eu não sei nem o que esse nome significa para você. Então, se você disser, eu vou dar um curso de comunicação empática, mas eu preciso entender o que é empatia para você. Uhum. Porque se você simplesmente diz empatia, essa palavra é tão vaga quanto Deus também é. Pode caber tudo, pode caber nada. E Uhum. se é você é o definidor da palavra. Sim. Então a gente fica restrito a quem definiu. Então Uhum. nós estamos restritos a uma pessoa só. Agora, se eu uso o não violento, eu estou dizendo, eu estou usando um princípio
de unidade. Então, tudo aquilo que é violência, nós vamos tentar encontrar um antídoto para negar isso. Sim. Então, surgiu uma nova violência, que é o racismo virtual. Isso não existia na década de 60, mas isso é violento. Então, nós vamos criar estratégias de não violência para tentar criar antídotos estruturais para um racismo virtual. Então, não nos permite sempre atualizar. Aparecer uma violência nova, porque a violência é astuta, ela é dinâmica, ela é complexa, então nós estamos aqui de prontidão para dizer não é isso que surgiu, para que a gente possa integrá-la também no nosso fenômeno de vida. E não é um não contra, é um não integrador, é um não de, peraí, vamos entender de onde vem essa violência, porque se ela existe, tem necessidades humanas e sentimentos aqui que são importantes, que as pessoas envolvidas não souberam como manifestar, a não ser pela via da violência. Ia te perguntar até sobre isso mesmo, né? Porque muitas vezes a violência vem de uma raiva, né? De algo assim, de uma agressividade, de uma raiva. E isso como que isso é visto na CNV, né? Essa expressão da raiva, se ela é reprimida, se ela pode ser demonstrada, mas de uma forma não violenta, né? A agressividade. Como que para a comunicação violenta é ver a raiva nesse aspecto? Sim. A raiva é uma emoção muito poderosa e que acaba sendo muito polêmica. Então, algumas pessoas, inclusive, vão criticar a comunicação não violenta como se ela fosse uma área do conhecimento que reprimisse Sim. a raiva, porque nós vamos criar basicamente pessoas com trejeitos de não violência. Então, são pessoas que inclinam o pescoço, que falam baixinho, que dizem Aceita muita gratiluz, coisa, né? Eu acho que aceita tudo, engole, reprime, exatamente. como se isso fosse ser não violento. Sim. Quando, na verdade, isso é um movimento de passividade. E a passividade, ela não faz parte do projeto, do processo de não violência. Então, tem até um livro do Marshall, que é até um livro póstumo, né? Não foi ele necessariamente que lançou, mas isso veio nos últimos anos, que se chama O Surpreendente Propósito da Raiva. E o que ele vai querer desmistificar? Que a raiva com uma emoção negativa e uma emoção ruim. Então, o que a CNV vai dizer dentro dessa leitura da raiva é que a raiva ela não pode ser considerada ruim. Ela é uma emoção tão sagrada quanto todas as outras. É um sinalizador desse organismo vivo que vai interpretando a realidade e vai sentindo raiva. A questão é como eu utilizo essa energia. Então, eu posso usar essa energia para dizer, opa, peraí, essa situação me deu raiva porque eu tenho alguma necessidade minha aqui nessa relação que não está sendo atendida. E talvez eu precise encontrar caminho de atender essas necessidades. Ao invés Até de perceber simplesmente... que algo tá injusto também, né? É isso. A raiva traz a consciência da injustiça, às vezes, né? Você vai olhar para Exatamente. aquilo e falar assim, olha, dentro, mesmo que seja bem pessoal, né? Algo bem do eu mesmo, né? Vai olhar para aquela situação e falar assim, olha, tem algo aqui que está sendo injusto comigo. Eu preciso expressar essa injustiça. Muitas vezes a gente não sabe o expressar mesmo, né? E aí vem Agressividade, violência. exatamente. Eu acho Isso. que é um segundo movimento, né? O primeiro vem a raiva, o segundo é o que eu faço com isso que eu tô sentindo agora, né? E é bom falar isso, né, gente? A emoção, ela vem do Sim. nosso inconsciente, né? São recados de um eu muito profundo que a gente tem, né? Então elas vão, Elas vamos falar, tomam elas conta da brotam, gente, né? né? Não E tem elas como, tomam mas eu conta não posso muitas sentir vezes. raiva, mas você já tá com raiva, Isso. né? Aí você Ela já sente tá raiva aí. de sentir raiva. Ela já tá aí, a gente Raiva escolhe o da que raiva. fazer, né? Muitas vezes. O Rumi tem um poema lindo que chama Casa de Hóspedes, que ele diz, ser humano é uma casa de hóspedes, né? Receba todos, Esse são é lindo, mensageiros do além. A esse poema raiva mesmo. destrutiva, ela pulsa na vingança. Então eu quero me vingar desse outro que eu acredito que me causou raiva. Mas a raiva, no ponto de vista construtivo, ela pulsa na justiça. Então é uma energia primordial que eu posso usar para transformar essas relações. Então vingança pulsa na morte, porque eu preciso excluir, eliminar ou me vingar do outro, como se houvesse uma ideia ilusória de paz, de que se essa pessoa morresse, desaparecesse, eu fosse eliminado, enfim, eu estou Eu em teria paz. Até que eu paz. vire do lado e alguém me dá uma buzina no meio do trânsito, eu já quero matar de novo. Então, a raiva destrutiva, ela é tão ilusória que seria um ego que acreditasse que se eu matasse o mundo inteiro, aí sim eu teria paz.
Mas no fundo não é alguém que eu quero matar. Eu quero aprender a lidar com a minha raiva. Eu quero matar a dor que essa raiva me faz sentir Sim. quando ela aparece. Né? Então tem um processo de autoconhecimento maravilhoso Sim. aí. E qual que seria, assim, esse ponto, né, para CNV, assim, eu sinto uma raiva. Qual que seria o movimento, digamos assim, correto, né? Uhum. É expressar isso, como tratar. Né? Eu falo assim, no Diago, eu e o Ed, que nós somos sócios, né? A gente tem muito bate-papo e a gente tem embates, né? Assim, que ele vai trazer alguma coisa que mexe comigo em algo ali, que vai me trazer um sentimento, como eu faço com ele. A gente tem isso, né? Nós somos seres humanos, assim, a gente vai sentindo isso às vezes. Qual que seria a forma da gente conseguir trabalhar isso, assim, Sim. Você sabe que é mais interessante? positivamente, né? A sua pergunta é interessante porque alguns vão colocar a comunicação não violenta muito dentro de um politicamente correto. Sim, Eu tô pensando que eu quero te mandar para 1000 lugares, mas eu não vou te mandar porque Sim. eu agora estou estudando comunicação não violenta. Aí vai trazer Eu um não posso expressar isso. refinamento, assim, mas a Isso. comunicação violenta nem sempre ela é agressiva, né? Exatamente. A Eu não preciso ironia. gritar pra ser violenta. é, Nada. Eu posso te chamar de flor e Sim. ter uma série de comportamentos de violência, como a fofoca, que é alienante, porque manipula o discurso do outro, a ironia, o uhum, sarcasmo, a própria mentira como uma forma de manipular, né? Eu digo sim na sua frente para te agradar e os vários nãos que vão te prejudicar eu vou oferecer em grupos de WhatsApp, escondidos sem você, né? Em reuniões, em e-mails. Então essa comunicação indireta ela é tão violenta a quanto própria não aqui. fala mesmo, né? A Acho que não a gente fala. ignorar o outro, né? Talvez seja muito mais violento do que Então O o talvez xinga. silenciamento, É, né? exatamente, a gente vai se silenciamento. Sim. comunicar, né? De alguma forma com o outro, né? Vai passar uma comunicação ali, né? E a comunicação não violenta seria. É, é bom falar sobre isso também. Ela é uma técnica. O que que ela é hoje? Aqui, por exemplo, nesse livro está escrito técnicas, né? Então, para algumas pessoas, vocês podem abrir esse livro e encontrar lá. Então, os 4 elementos da comunicação não violenta: observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, como que eu me comunico? Eu observo, olha, eu não gostei que você fez isso, ou Uhum. isso que você fez, ou isso que eu observo, deixar essa mesa assim, ou deixar essa meia aqui, ou deixar esse livro assim. Então, é observar a realidade, porque a realidade, ela não existe. Por isso que eu observo ela, para tentar delimitar no contexto o que está me gerando esse sentimento. O que me gera o sentimento não é Sim. você, é a forma como eu interpreto o que você fez. Você Uhum. pode ter me dado um bom dia e eu falar assim, gente, que pessoa mais irônica. Que bom dia, segunda-feira de manhã, para. Ninguém tá feliz aqui não, tem bom dia para Sim. ninguém aqui Ninguém Ah, não. gosta de fez você isso porque pra você tá me bom irritar. dia. Isso, porque eu tô interpretando isso como uma ofensa. Sim. Então foi isso que me deu raiva, não foi o seu bom dia. Então a origem do meu sentimento é basicamente como eu observo e testemunho o mundo. E a necessidade é o que será que há entre nós? E aí a Uhum. pergunta que você fez em relação a, né, como vocês conversam entre si, como a gente lida com a raiva. A gente vai usar uma forma de comunicação que é autêntica, que é genuína. Então, eu Uhum. vou dizer coisas verdadeiras para você, Ed, para você, Diogo, e não leve isso para o lado pessoal. Sim. Não leve isso para o lado pessoal. Existem sentimentos, necessidades meus que precisam e que estão vivos agora que eu preciso comunicar, para que eu me sinta bem comigo, para que eu possa compreender melhor o que está acontecendo aqui, para que você possa me ajudar a entender se foi isso mesmo que eu entendi, porque há confiança entre nós suficiente para que nós possamos tratar de assuntos difíceis sem romper esse vínculo, esse laço. Então a gente praticamente abre a mesa para a escuta, porque a tendência do sofrimento foi eu trazer isso para mim como se isso fosse sobre mim. Uhum. Então, se o Diogo está dizendo essas palavras duras, é porque ele não gosta de mim, é porque ele está pensando em me deixar, é porque ele já não está mais feliz e eu não estou sendo mais suficiente, é porque ele está inseguro comigo, é porque. Então, eu estou trazendo isso por uma ilusão de que o errado sou eu, de que eu tenho algum problema, de que eu não fui bom o suficiente, de que a nossa relação não é tão boa quanto eu imaginava. Pelo contrário, é tão potente você trazer esse conflito que é a partir daqui que ela vai se fortalecer mais. Então, trazer a raiva Uhum. talvez seja um dos ingredientes para que o próximo passo é justamente existir confiança entre nós. Se você for capaz de me apresentar a sua raiva e eu for capaz de apresentar a minha, e nós acolhermos essa raiva e dizermos que bom que nessa relação a gente pode trazer esses Um espaço fantasmas pra isso, né? raivosos,
esses monstros, A gente esses vai se abrindo pro lugares, outro mesmo, né? Acho que vai criando É intimidade, né? intimidade. É, exatamente, vai intimidade, criando. Porque a confiança. comunicação pode vincular a gente, né? Muitas vezes. Tipo, pensar, eu vou criar um vínculo com você. Mas a intimidade mesmo, ela precisa de ter um espaço seguro ali pra gente Uhum. Uhum. poder colocar, às vezes, na mesa um desconforto. E a E gente se para isso, Isso. coloca. apesar que eu falo que é muito interessante, a gente não abrir mão de se posicionar muitas vezes, Sim. né? Se posicionar de uma forma mais íntegra, nem sempre é ser o politicamente correto, né? Mas ser o mais Sim. íntegro comigo, né? É assim que eu me sinto. Eu sinto ciúme, Isso. eu sinto inveja, eu sinto raiva, Uhum. sinto alegria, sinto tristeza, certo? Então, dá um espaço ali dentro de uma relação em que você possa se expressar sem destruir esse vínculo e criar mais intimidade, né? E aprender de uma forma que não seja tão É, violenta. de esse ponto que você disse, eu queria até frisar, olha só o que você disse. Eu sinto. Esse é o âmbito da responsabilidade. Outra forma é, você me fez ciúmes. Sim. Sim. Você me causou ciúmes. Isso, isso é extremamente alienante. Porque o outro falou, não, imagina, eu tô cumprimentando uma amiga, acabei de chegar numa festa. Não, você fez isso de propósito. Não, você tá querendo me irritar. Ah, Uhum. então é assim? Não, então esperei que eu também sei revidar. E aí começa um ciclo caótico de alienação. Uhum. Quando eu digo eu sinto, não quer dizer que você fez de propósito, Não foi errado, não quer dizer né? que eu vou Sim. revidar. É, eu sinto, eu preciso dizer sobre isso que eu sinto, porque eu vim de uma cultura que me ensinou a sentir ciúmes, que associou amor a controle, a apego, a poder. Então esse ciúmes diz o quanto de que eu estou acostumado a reagir assim. E tem algo também que pode ser muito alienante, que é olhar para o ciúme, por exemplo, e expressar dessa forma no eu mesmo, né? Eu sinto Uhum, ciúmes. E cair num outro lugar que é a culpa, sabe? uhum, Então, eu expresso, falo eu sinto ciúme, e naturalmente eu caio numa culpa de estar sentindo. E ao mesmo tempo eu não tô me responsabilizando pelo ciúme, né? Porque a culpa ela vai ótimo. alienar a gente de olhar pro ciúme como ele é. Então, comunicar esse ciúme vai ser mais difícil também, né? Eu tô falando porque, tipo Uhum. assim, eu sou muito ciumento, tá, gente? Ah, eu senti que focou bastante aqui no seu, a conversa parou no ciúme. Meus amigos Interessante. sabem, né? É, Mas é muito interessante perceber a minha jornada terapêutica, às vezes mesmo, de que é, sentir culpa por sentir ciúme, muitas uhum, vezes, era uma fuga de lidar com ele, sim. né? Então eu não estava ali íntegro dentro, trazendo aquilo que eu quero. Uhum, Eu queria ainda que o outro mudasse, tá. né? Que o outro mudasse a postura, que ele agisse de uma forma diferente, né? Então, Muitas olha que vezes. interessante. Vamos usar o exemplo dos ciúmes. Ciúmes só apareceu em mim porque tem alguma necessidade aqui que Uhum. estava em perigo. Qual que foi? Minha necessidade de segurança, Uhum. né? Então, quando você não me diz, por exemplo, que já chegou em casa e foi dormir e eu fiquei preocupado, isso me gera insegurança, isso me coloca num devaneio de pensar, deve estar com alguém, deve estar bebendo, deve estar no bar, deve estar... Então, olha o quanto, quando a gente não se comunica, eu fico aprisionado na minha própria ilusão. Então, comunicar é uma ponte segura. Eu tenho necessidade de comunicação para me sentir seguro, para que essa sensação que eu dou o nome de ciúmes e que me angustia muito não fique fragilizando o nosso vínculo. E aí tem algum pedido que eu posso fazer para amenizar isso. Ô Ed, eu não sabia que você precisava desse comportamento. Eu estou disponível para quando nós formos construir esse vínculo e existir sempre insegurança em você, para que a gente possa construir essa ponte. Então, o pedido é esse lugar ativo da comunicação não violenta. Senão a gente vai ficar só na crítica. Não gosto que você é assim, não gosto que você Sim. faz assim, não gosto que você conversa. Mas, bom, eu não estou aqui Aí para te vira uma agradar. manipulação e uma É uma doutrinação, manipulação. né? Eu preciso Exatamente. doutrinar alguém que está comigo ali, para que eu Uhum, sinta menos desconforto, para que eu não lide muitas vezes com o meu ciúme, né? uhum. E aí, como você falou, essa palavra é ótima, né? Bem alienante. É, é alienante. E quanto que nós estamos de alguma forma alienados, não por conta desse outro, que tem mil comportamentos que eu não gosto, mas é porque nem eu sei o que que eu quero. Então, é uma relação injusta comigo. Eu estou realmente disponível para uma relação afetiva a ponto de saber quais são as minhas necessidades, o que que eu quero de mim ou dessa outra pessoa para que a gente tenha um vínculo. Eu realmente quero um vínculo, ou alguém me fez acreditar numa cultura que é alienante, que eu só ia ser feliz se eu Sim. tivesse alguém. Isso tudo traz algo que é muito do meu, né? Assim, o que eu sou, que é o autoconhecimento, né? A gente começar a se olhar, a gente começar a se descobrir até para conseguir comunicar isso pro outro, né? Porque muitas vezes o que a gente faz é eu sinto ciúme, mas também não quero olhar para isso. É assim,
eu quero simplesmente mudar o outro. Ah, não, minha relação com o Ed não dá, ou porque o Ed é muito ciumento, ou porque sou eu muito ciumento, né? Pegando o caso do Ed, que, ah, não, o Ed é muito ciumento, pra mim não dá, eu não vou lidar com as crises de ciúmes dele, vou Sim. cortar essa relação. O que que eu perco nisso é o me conhecer também, né? Por que que eu acho ruim ele sentir ciúme, né? O que que me incomoda quando ele sente ciúmes e de uma atitude minha também, né? Assim, o que que meu ali me incomodou também ele trazer esse tema, né? Vamos Uhum. pegar esse exemplo que você deu Uhum. do chegar à noite e não ligar, né? É, vamos supor que eu e o Ed sejamos um casal, eu cheguei em casa, não liguei pra ele, ele Uhum. traz esse tema como ciúmes. Isso me remete a algo, que eu falei assim, gente, eu não tenho que dar satisfação pra ele, não. Uhum. Né? Assim, eu não tava fazendo nada de errado, né? Porque você começa numa defensiva. Mas aí entra É. algo que o Lucas É, falou que eu achei bem legal, que era o espaço seguro quando aparece, sim. a escuta do outro a respeito daquilo que você está trazendo que é seu. Sabe? O ciúme é seu. Mas tem uma abertura aqui, pelo vínculo que nós temos, e o Uhum. desejo de intimidade, em que eu vou te deixar à vontade para expressar. Uhum, Não era isso que você quis dizer? Uhum. Ele pode existir entre nós. Sim. Ele sim. pode existir, seu ciúmes pertence. Ele tem lugar. Ele tem lugar. E que bom você poder dizer sobre isso, porque eu também vou poder te dizer das minhas Isso. inseguranças. Ou Porque talvez vai eu vou estar o poder outro lado dizer o também, quanto eu né? queria. Eu adoro quando você sente ciúmes de mim. Sim. Porque esse gostinho de que você depende Sim, de me sinto mim, ou de que você não se importante, importa né? É, comigo, vai ou trazer de algo que, também. ai, tá vendo, então me valoriza, porque tá, né? Escolhi você para ser a pessoa que eu vou acompanhar. Uhum, Olha o quanto que isso tá nessas imagens de amor que a gente construiu, né? Olha um caso que me lembrei agora. Eu atendi uma senhora um tempo atrás, ela estava com 60 anos. E ela dizia que há mais de 20 anos ela dizia para a mãe, que já estava com 85, que ela queria terminar o relacionamento. A mãe dela, o sonho da mãe era que ela casasse. Ela se casou. E uhum. ela vai dizer: mãe, mas o homem com quem eu me casei já não é mais meu namorado daquela época. Não me sinto bem, não me sinto feliz, não me realiza afetivamente, sexualmente. Eu realmente quero o divórcio. Aí o que que essa mãe vai dizer? Minha filha, eu fico muito decepcionada com você. Eu não criei filha minha para ficar solteiro. Sua mãe já tá idosa, sua mãe a qualquer momento pode ter um infarto. E olha que se acontecer alguma coisa comigo, você pode ter certeza que a culpa é sua, minha filha, por desgosto, por desgosto. Sabe que a gente cria filho para o mundo, mas depois o filho simplesmente diz que vai romper com a nossa cultura, nossa tradição. Bom, essa mulher ficou 25 anos casada com esse rapaz, né? Eles já eram senhores. No dia que a mãe faleceu, ela pediu divórcio. Ela pediu divórcio porque ela dizia: eu não Nossa, dava conta, Lucas, eu não sim. dava conta de lidar. Era mais torturoso para mim lidar com a culpa Uhum, de que alguma coisa aconteceu com a minha mãe pelo desgosto de eu ter pedido divórcio do que com a relação totalmente distorcida e disfuncional que eu estava tendo. Então a nossa comunicação, ela é a colonizadora, ela atrofia a alma. Porque uma pessoa deixa de viver e passa a morrer todos os dias para não ter que lidar com isso que foi comunicado e que vem sim. sendo comunicado de geração em geração. A nossa tradição, ela é forjada pela comunicação. Então alguém me diz: mulher não estuda, mulher não estuda, mulher não estuda, mulher não estuda. Chega uma e fala: eu vou estudar. E aí ela vai trazer toda uma outra comunicação. Estuda sim, mulher estuda, mulher Uhum. pode fazer o que ela quiser, mulher pode ter um carro que ela tiver, ela pode ganhar tanto quanto um homem. E aí muda toda uma estrutura E é bom você humana. falar sobre isso, né? Como é que a comunicação violenta, ela pode, ela entra, né, nas questões estruturais, né, de gênero, racismo, como que é Uhum. isso? Eu penso que, por isso, quando você me perguntou, comunicação não violenta ser uma técnica, eu penso que é muito mais profundo. Eu Sim, não vejo técnica que seja capaz de que por si só lide com os fenômenos estruturais. Racismo, sexismo, questões de gênero, né, toda migração, xenofobia. Eu penso que nós estamos lidando aí com o primeiro passo. A gente precisa ter consciência do quanto nós realmente eh, polarizamos as relações. E polarizamos de uma forma muito descuidadosa, muito julgadora e até mesmo precoce. Você olha, por exemplo, o que está acontecendo hoje na guerra Israel, Hamas, faixa de Gaza. Gente, se eu fizer uma leitura descuidadosa num jornal, não sei, num blog, e falar assim: tá vendo, esse Hamas tá errado, por que que eles tiveram que atirar? Não, olha o que que Israel tá fazendo. Aí, o que que eles tiveram que fazer? Eu começo a tomar um partido e Uhum. julgar aquilo como se eu também fizesse parte da verdade.
E o que a comunicação não violenta mostra é que não há verdade. Há sentimentos e necessidades por parte desse grupo palestino. E há sentimentos e necessidades por parte desse grupo em Israel. E que nós só vamos poder juntar e integrar as polaridades se nós reconhecermos que sentimentos e necessidades são humanos. Essa é a nossa expressão mais divina. Talvez seja o nosso lado mais espiritual desejando desse corpo se transformar. Então, se eu disser que Hamas está certo, eu vou estar, de uma forma muito simplificada, dando continuidade às futuras gerações de pessoas em Israel, sentindo as dores de necessidades que não foram contempladas, querendo se vingar. Que é isso que acontece na Palestina há séculos e Sim. séculos. Então, o momento de parar esse circuito, né, de racismo, de todas essas violências estruturais, é entender realmente nós agimos de forma muito violenta com vários povos, com vários grupos, por corpos, por gênero, sexualidade, orientações e tudo que nós fomos julgando como certo e errado. Uhum. E isso acabou dando vazão às várias violências. Então nós precisamos primeiro entender, reconhecer. Eu acho que falta muito isso, Ed. Nós não reconhecemos ainda. Nós justificamos O as tempo todo. violências. Nós não reconhecemos. Então eu vou dizer, por exemplo, é muito comum um pai e uma mãe dizer, não, só bati no meu filho porque ele fez muita bagunça. Então eu justifico a violência. Eu posso espancá-lo desde que ele faça bagunça. Então a bagunça é o disparador que me legitima e me Sim. autoriza a ser violento. E aí, quando eu pergunto para esses pais, mas me fala 3 outras coisas que vocês poderiam fazer que não fosse espancar o seu filho porque ele fez bagunça. Ah, não vem resposta. E quando vem, por exemplo, conversar com meu filho, ajudá-lo a organizar para ele ver como que se monta os brinquedos, ou trazer outras referências de como organizar é bom para o nosso espaço, para a rotina dele, até para ele, porque ele vai poder brincar com outras coisas. Eles falam, ah, não sei, mas isso eu acho que não vai Não vai funcionar. Soa funcionar. como débil, frágil. Porque a gente associou a violência, inclusive, como força, Uhum. poder. Uma pessoa que impõe medo, que põe a sensação de ameaça, culpa, ela tem poder. Então nós vamos precisar mexer nas estruturas de poder. Porque todas essas violências estruturais, no fundo, tem alguém ali que ganha dinheiro, que ganha status ou que exerce poder, a ponto dessas guerras continuarem vigentes. Qual é o medo que essa pessoa tem? E se pessoas brancas e pessoas pretas finalmente tiverem espaço Uhum. equânime ali, sem que a cor de pele seja determinante para acessar um concurso público? Qual é o medo? Não é a perda de um poder hegemônico que vem de geração em geração e que criou-se a ideia de que uns são preferidos e outros são dominados. Então tem uma ideia de poder. Eu penso que hoje a comunicação não violenta, hoje, para o futuro, vai precisar mexer nas instâncias de poder, senão vai ficar só no âmbito da técnica. A Sim. técnica fala isso, fala, observa, sente, necessidade, pedido. E nós vamos virar robozinhos falando de a fórmula da CNV como se bastasse Até isso. porque quem tem o poder, né, ele não vai querer utilizar dessa técnica, Não né? Quando ele usar, vai. ele vai usar para continuar tendo poder também, né? Assim, é, quem tem o poder não tem a intenção de largar a mão dele, né? Eu acho que isso é Uhum. muito importante. Assim, mesmo que ele aprenda a técnica, ainda assim ele vai querer usar essa técnica de uma forma como que eu vou conseguir dominar o outro, falando, né, que é aquele caso que a gente falou lá no início do filme, como que eu domino o outro falando que eu tenho ciúme também, né? Como que isso é Isso. uma forma É minha de dominar, manipulador, né? eu vou para manipulação, né? Então eu vejo muito isso, assim, a dificuldade é essa, como atingir esse, esse pessoal que tem o poder, né? E como que quebrar para chegar com uma comunicação não violenta que seja bom para os dois lados mesmo, né? Assim, como que eu possa entrar de uma forma numa relação, qualquer ela que seja, no mesmo patamar do outro também, né? E que eu esteja tão aberto para o outro quanto o outro para mim também, né? Assim, partindo do pressuposto que eu tenho algum poder em cima daquela pessoa, né? Assim, eu vejo como uma dificuldade isso. Como abrir mão disso, né? Assim, como que a gente chega nisso, né? Eu acho que seria mais ou menos o futuro da comunicação não violenta, acho que é mais ou menos atingir esse lugar, né? Não sei. Sim, eu vejo isso. Construir outras estratégias. Sim. Porque a CNV olha para a violência como uma estratégia. Uhum. Então, veja,
Se eu uso da violência como uma estratégia para obter aquilo que eu quero, na minha cabeça eu estou ganhando. Então há uma sensação de ganho. Isso. Então, para um pai e para uma mãe que bate no seu filho, há uma sensação de ganho, que olha, pelo menos ele me obedece, se Uhum. tornou um menino educado, olha o filho que ele se tornou, quando na verdade ele se tornou alguém reprimido, amedrontado São e os que famosos inconscientemente deseja matar o filhos. pai e a São mãe. os famosos filhos obedientes, né? Isso. Então você vai dizer, nossa, menino é educado. Não, ele não é educado, ele é reprimido. É, com certeza. Então, você está É às custas adaptado. de ter um resultado que para você é bom, Uhum. matando alguém Isso. ou gerando traumas. Então, quando essa pessoa perceber que aquilo que era uma estratégia de violência para eu ganhar poder, ou credibilidade, ou respeito, obediência, funcionou, hoje é justamente o que me isola. Hoje é justamente o que me faz sofrer. Hoje é justamente o que mata uma humanidade. Então, o movimento de não violência, ele não é uma não violência com o ser humano, ele é uma Sim. não violência planetária. Ele é uma não violência que vai perceber, assim, seres humanos, nós somos ecocidas. Nós destruímos o meio ambiente e desejamos É um isso ar que eu ia falar. purificado. Isso é uma. E você não tomou consciência de que o Uhum. ar tão purificado que você deseja é do que você se afasta quando você está fazendo queimadas, quando você está destruindo por uma produtividade voraz, quando você colocou o capitalismo como principal sistema de troca. Sim. Então você não está entendendo, você está alienado. Então essa alienação é um perigo, porque a gente acredita que está agindo bem e está agindo Isso. certo. É. Tem Então essa falsa sensação de a que aquilo falsa vai trazer sensação uma vantagem, né? Assim, né? Não é nenhuma vantagem, mas vai ser bom. vai ser bom. Vai ser bom para todo mundo aquilo ali, né? Então acho que é isso mesmo, assim, quando a gente traz consciência para, olha, isso que eu faço aqui não é bom nem para mim, né? Porque é isso que a gente descobre, né? Nesse exemplo do pai Uhum, que bate no filho, que ele vai perceber, putz, olha o que que eu tô fazendo com meu filho, o tanto de autenticidade que eu tô tirando do meu filho, porque eu não deixo ele fazer da forma, a bagunça dele lá, né? Eu vou lá e bato e olha, você vai ser um menino comportado, obediente, que não vai tirar nada do lugar. Mas ainda é não é sobre o filho isso. ser obediente, né? Mas também sobre eu deter um poder hierárquico Sim? que foi me dado, né? Como pai, educador, Sim. E né? reprodutor de uma violência, E né? Eu dou um exemplo, assim, mais para provocação mesmo. Eu Uhum. digo, olha só o poder que as mulheres têm de acabar com uma sociedade machista. Se uma mãe bate no filho e fala, eu tô te dando uma surra e eu te amo, é por isso que eu tô te dando uma surra, esse mesmo menino, daqui 30 anos, ele vai bater na esposa e vai dizer a mesma frase, eu tô Sim. te dando uma surra, mas eu te amo. Uhum. Só que ele vai ser pego por um sistema de justiça, violência doméstica, vai responder um processo judicial. E ele não vai entender. Uhum. Porque, gente, minha mãe me Era por bateu a vida amor, né? inteira e dizia que me amava. Agora eu não posso bater na minha esposa e também dizer ou justificar por amor. Então, esse sistema alienante, ele gera violências transgeracionais e sob bases justificativas que parecem muito legítimas, quando na verdade elas são alienadas justamente porque nós reproduzimos sem entender realmente o que ganhamos, como somos capazes de transformar essa realidade e o que poderia ser diferente. O resultado que eu quero alcançar é legítimo. Nós queremos crianças e adolescentes que tenham respostas sociais de qualidade. Isso é legítimo. Agora, usar da violência para que essa resposta venha, isso não faz sentido. Isso é totalmente desproporcional e violento por si. Então, como criar outras respostas para conseguir os mesmos resultados? Então, como criar um planeta em que nós podemos ter organizações amadurecidas sem precisar entrar em guerras? Como ter a utilização de recursos naturais que todos nós precisamos, sem que isso seja através de estratégia de violência, de poder, de status. Então, eu penso que está mexendo em estruturas Sim. poderosas aí. E não vai ser nem do dia para a noite e É, nem de um demora um tempo, clique de né? alguém que acordou e falou assim: ah, verdade, uma boa ideia. seria uma abordagem, chamando de abordagem já. É, Uhum. seria uma forma de abordar uma educação, assim, né? Eu acho Ah, eu que penso. eu fico tentando colocar assim, quando você tá falando, o que que seria legal da gente começar a trazer para o nosso dia a dia, assim, né? A forma da gente, o autoconhecimento, claro, vai ajudar muito, né? É, também perceber a forma com que a gente é, educa a gente mesmo e as nossas relações, porque imagina um ambiente totalmente muito violento, né?
Eu falo que, tipo assim, a primeira vez que eu li esse livro, eu lembro que eu falei assim, nossa, minha família é muito violenta, sabe? Eu sou muito violento, eu aprendi isso, né? A forma de... Mas nunca tão agressivo, mas aquela violência, né? Mais enquadrada, né? Mais dentro de um lugar, assim, que a gente não percebe muito. Então, quando a gente está dentro de um ambiente que é muito violento, de uma empresa, por exemplo, né? Você trabalha numa empresa e a comunicação lá é extremamente violenta o tempo todo, né? E te chama para esse lugar o tempo todo, né? De estar ali presente. A solução, quando fala para mim, é tipo assim, não, sai dessa empresa, né? Isso É não é o teu individual, né? lugar, é preciso de Aham. um distanciamento saudável, né? Para você estruturar e procurar relações em que você possa desenvolver uma não violência, Uhum. né? Essa seria a minha forma de ver, né? Qual que seria a sua, assim? Pessoas estão ouvindo e vendo a gente, tá percebendo e falando assim, gente, eu tô Eu tô dentro basicamente disso. dentro de um Envolto. tubo, né? Encharcado de violência por todos Aham. os lados, né? Sim. Imagina olhar lá mesmo, né? A mulher preta, periférica, né? Tá lá dentro desse lugar, assim, sofrendo violências, né? De vários tipos, todos os dias, né? Sendo acusada de uma mulher violenta também, porque ela tem que se defender de Sim. uma certa forma, né? Como é que a comunicação violenta talvez traria uma luzinha, assim, talvez, assim, no Uhum. fim do túnel. O que você Sim. acha disso? Eu gosto muito das representações que o Machon traz do chacal e da girafa, sabe? E ele não vai trazer o chacal como o chacal é o mal e a girafa é a boa. Não é essa relação mal e bom. Mas muito esse aspecto de dualidade. O chacal, parece uma raposinha, ele é territorialista, instintivo, ele ataca para se defender. E isso, inclusive, é interessante para a sua sobrevivência. Então, enquanto nós temos relações muito instintivas, Uhum. de agressividade, de ataque, de bateu, levou, de respostas territorialistas, de às vezes eu sou uma pessoa maravilhosa, mas mexe com meu filho pra você ver, mexe com a minha irmã, mexe com a minha mãe. Aí eu vou trazer meu chacal. Então, o chacal vai representar aquele aspecto que seria quando eu acesso em mim os meus piores sentimentos, aquilo que me desorganiza, que me fragiliza, que me deixa numa relação muito vulnerável. E aí eu vou agir de forma instintiva. E a girafa como aquela representação de um outro polo da dualidade, que seria a representação da consciência, aquela que vê com distância, com altura, que tem uma forma de se relacionar com a natureza que não é tão agressiva quanto, porque ela tem outras dimensões, inclusive um dos símbolos é o coração da girafa. A CNV considera o símbolo do coração como símbolo da compaixão, né? Então a girafa tem um coração grandão, porque ela tem que bombear sangue para o pescoço, para o cérebro, né? Então é uma questão fisiológica. Mas veja, como que eu trabalho o meu chacal? Então, o meu chacal. Uhum. Há um chacal em mim. A gente vai ter os E dois eu vou ali, até né? acordar É, dia querendo matar um. Eu vou acordar um dia querendo chegar naquela empresa e falar, gente, sim. hoje eu vou um 5 na minha reta. Hoje eu mato. Hoje eu mato. Eu já é instintivo. E a minha girafa, que é o melhor. É o dia que eu tô assim, nada me abala, nada me atinge. Eu consigo enxergar longe. As pessoas falam, não, porque aconteceu isso. Eu falo, gente, calma, respira. E a pessoa, não, você tá muito zen. Não, é porque eu tô no meu aspecto sombra e no meu aspecto luminoso. Esses dois estão em mim. Então eu penso que quando a gente lida com estruturas, uma empresa está agindo assim, 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 nós vamos precisar entender quais são as estratégias desse chacal. Esses chacais que trabalham aqui juntos estão interagindo de forma violenta. Como e por quê? Ninguém é violento de forma gratuita. Nós Uhum. usamos a violência para obter algo. Quando essas pessoas começarem a perceber que a violência que opera dentro desse sistema é justamente o que acaba com a qualidade de vida delas dentro desse sistema, que é adoecedor porque nós estamos com burnout, cada vez mais atestados médicos, cada vez mais um fenômeno de adoecimento mental e emocional. Então, a violência, como essa energia que eu uso de forma destrutiva, ela me destrói, ela é autodestrutiva. Me Aí nós vamos medico para pensar, poder dar conta dessa violência, meu né? chacal totalmente anestesiado e Sim. narcotizado. O que será que a minha girafa tem a dizer
sobre essas relações, como nós podemos produzir aqui nesse sistema informações mais conscientes. Quando alguém acredita que vai convencer o outro a mudar, eu acho que para mim aí já começa a alienação. Na partir de agora nós vamos implantar um sistema aqui na Sim. empresa e aí nós vamos fazer. Até conversar com alguém, chegar assim, olha, para eu continuar nessa empresa eu preciso que ela seja menos violenta, Isso é lindo, isso é né? lindo. Começando Chegar por lá, você. comer- Isso. E é muito comum as pessoas falarem assim, quem devia quem precisava escutar isso aqui não Não tá. tá, não É, tá Né? Então ouvindo. nós vamos fazer comunicação não violenta para os funcionários. eu Mas faço cadê a terapia, coordenação Passar o e mas tem esbojo, né? gerência? pessoas que estão me obrigando a fazer terapia. Eu não preciso, na verdade. Se Isso. não fossem as pessoas ao meu redor, eu não precisaria nem conhecer. Exatamente. Nós vamos começar a mandar os boletos para quem me fez Sim. pagar terapia, né? Eu penso que nós vamos ter que mexer de muito nesse aspecto chacal. Só o meu chacal é capaz de compreender o seu. Só o meu chacal. Gente, eu sou capaz de falar um palavrão como esse que você falou. No meu pior dia, eu sou capaz de pensar isso que você está pensando. O pior de mim é capaz de tudo isso que você faz. Esse é o lugar de empatia. É o lugar em que o meu pior se conecta com o seu pior para que eu consiga reconhecer que isso também é humano. Eu Uhum. saio do lugar do julgador, daquele líder que acha que tem todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas, mas eu estou enxergando o seu chacal. E o meu chacal enxerga o seu. Há uma forma ali de honrar. Nós precisamos saber como fazer essa travessia, porque você vai adoecer assim. Nós adoecemos assim. Todos nós perdemos enquanto isso continua assim. Essa travessia, ela não precisa ser individual. Não estou te pedindo para mudar sozinho, porque isso ia ser violento. Eu estou querendo pensar como que essa empresa pode pensar novas estratégias de saúde, de conexão, de leveza, para que a gente consiga encontrar um espaço institucional cooperativo, né, que traga resultados não quantitativos, mas relacionais, E se emocionais. caso essa estrutura não puder ser fornecida por essa empresa, né? Do jeito que ela fala assim, não, nós funcionamos assim e é assim, né? Essa distância saudável seria interessante, Uhum, né? Chegar e falar assim, então não é aqui, isso. talvez mesmo. Até das relações mesmo, né? E eu não falhei, Que isso às, não é ve- culpa é, minha. que às vezes a gente tá num relacionamento, vira e fala assim, nossa, eu preciso. é, Deu errado. Né? A Uhum, gente terminou, deu errado, porque. Eu vou dar um exemplo desse, né? Tipo, se eu não soube lidar com o ciúme uhum, e eu não preciso lidar com isso, ou, enfim. Tudo bem a gente não ter espaços em que a gente construa esse tipo de relação, né? Mas é interessante a gente reconhecer isso para talvez abrir espaço na gente para relações que possam ter, né, essa abertura de uma comunicação melhor, mais empática, uhum. menos violenta, menos agressiva. Isso. Ah, então você entendeu esse não aqui do livro. Sim. Agora eu acabei de aprender que deu muito certo. Eu entendi que tipo de líder eu não quero ser. Sim. Porque doeu quando eu tive um assim. Foi horrível. Agora eu entendi que tipo de empresa eu não quero estar. Porque me Uhum. adoeceu, porque eu fui parar no hospital, porque me começou a me dar sintomas gravíssimos. Então eu comecei a entender esse não. O não foi o meu grande contramestre, que me ensinou na minha vida os caminhos pelos quais eu não queria andar. Sim. Então agora eu vou por onde eu quero ir, Uhum. por onde me faz sentido e não por onde me disseram. Não há mais culpa, não há mais medo, não há mais frustração. Eu agradeço essa empresa por ter mostrado tudo aquilo que eu não compactuo, que eu não acredito, que eu não quero mais na minha vida. Então as próximas que eu escolher, eu já vou ter tão claro isso na minha mente. Sim. Meu, já tá tão orgânico para mim essa relação. Você fala muito da empatia, né, Uhum, na CNV. É, e eu vejo, assim, que a gente é muito pouco empático com a gente mesmo, né? uhum, E eu acho que a comunicação não violenta, ela pode começar pela gente mesmo, né? A gente, com a gente, tendo empatia A gente acaba não podendo pelo acolher que é também, ou nosso. não escutando o outro quando a gente está conseguindo nem se escutar, né? E a base. sim. E é um desafio, tá, gente? Não quer dizer que a gente tá aqui vendendo Não, Uhum, lógico. doutrina, né? uhum. E Falar nem assim, que a gente não, faça, né? me Nós, É, escute todos os é, dias. Técnica para se escutar, sim. né? Técnica para ser mais empático. Hoje em dia eu falo que a gente tem muitos atalhos que vêm de informações. Se a gente usa essas informações para não ser um atalho, a gente acaba crescendo com isso, né? Então, por exemplo, a comunicação não violenta, ela traz uma nova forma de se comunicar em que eu aprendo a me escutar,
é escutar a forma com que eu me comunico e até mesmo com que imagem eu tô me relacionando, né? Então, pro autoconhecimento, assim, e é uma escolha, e vai ter esforço mesmo para isso. Não é orgânico. A gente não vai acordar um dia e falar assim, ai, a partir de hoje minha comunicação é não violenta, né? Ou minha Isso. comunicação é super empática, Uhum. né? Eu vou estar construindo ali uma máscara de uma pessoa que é não violenta, né? Mas ao mesmo tempo vou estar me violentando às vezes, porque a Sim. máscara ela não é real, né? Eu preciso. Aí eu pego alguns discursos, por exemplo, politicamente correto, o pai ideal, o namorado ideal, o irmão ideal, Sim. levo isso para a vida, né? Vai me gerar muito mais desgaste de energia, né? E eu não vou estar realmente trazendo muita intimidade nas minhas relações, né? Vou estar construindo, às vezes, vínculo com a minha máscara, né? Isso. Com aquilo que o outro, com a imagem que o outro espera. Então, eu acredito que a comunicação não violenta, pelo que eu estou percebendo aqui nessa conversa, ela vai gerar um incômodo olhar para isso, Sim. Hum. Vai, entende? Não é para tirar a gente do incômodo, vai. né? Quem tá ouvindo a gente pode ter sentido incomodado e tá esperando aqui a gente acabar o podcast falando assim, tá, mas agora fala. Isso, o O que segredo. que é que eu tenho que Sim. fazer? É ler o livro? Aham. É o curso? Isso. Né? O que que eu tenho Isso. que fazer para não ser assim? Fica aí nesse lugar. Sim. É angustiante mesmo, né? Porque desse lugar, desse vazio, muitas vezes, é que vai surgir uma nova vida, né? Que vai surgir uma nova forma de se relacionar, de viver suas relações, né? E esse é o espaço seguro. Será que eu tenho um espaço seguro dentro de mim? Uhum. Porque se eu uso comunicação não violenta só na relação com o outro e me aniquilo, então isso é hipócrita. Sim. E a hipocrisia ela não se sustenta. Então eu preciso reconhecer em mim o quanto a minha relação com o meu corpo ainda é violenta. O quanto eu ainda quero fazer 1000 procedimentos porque eu não lido bem com ele. Uhum. O quanto eu terceirizei esse corpo para alguém resolver esse problema para mim porque eu não consigo me olhar no espelho. Então, se a minha autoimagem eu não puder acolher e entender que sentimentos e necessidades são meus e o que é de um molde social que me vendeu um corpo perfeito e eu aceitei como real e verdadeiro, então eu não consigo me relacionar com os outros corpos nunca. Eu vou presenciar o outro corpo, mas ele vai ser sempre uma projeção de dor. Nossa, mas essa Sim. roupa não combinou com você, não, mas esse corpo não tá legal em você, né? Você deu uma engordada, hein, fulano? E aí eu vou começar a me tornar julgador dos corpos alheios porque eu não resolvi o meu próprio corpo. Então isso é muito hipócrita e é doloroso, é angustiante mesmo. Eu penso que é o princípio da angústia que modula o processo de transformação. Se não há angústia, não há transformação. Se não me incomoda, se eu falar, gente, tá Uhum. tudo bem. Ah, não, a Israel, a Hamas, tá tudo bem. Graças a Deus é lá no Oriente Médio, né? Que tá ótimo. Não é aqui Se não me a favela gerar do uma lado de angústia, cá. não significa que eu me torno alguém que precisa parar tudo para entender o que está acontecendo e ir lá resolver. Não é salvacionista, é consciente. É Uhum. entender, gente, o quanto eu tenho na minha casa uma faixa de Gaza. Se eu for olhar para os meus palestininhos, para os meus israelenses que estão lá em casa, se matando, se Sim. torturando, e grupo de WhatsApp, aniversário, não vou, se fulano vai, não vai, fulano vai, me mata, porque senão não vou. Então, é isso aqui que eu posso. E aqui eu tenho, aqui eu consigo comunicar, aqui eu consigo abrir a mesa para que a gente consiga ter esse espaço seguro. Não que a gente escondeu a violência, o meu chacalzinho. Mas eu trouxe meu chacal pra gente brincar. Olha que tudo isso aqui que eu aprendi quando criança, quando adolescente, ainda como adulto. Olha que eu achei que era legal, bonito e gostoso, porque me ensinaram que era assim, eu aceitei, né? E nós somos ainda assim permeados de muitos ingredientes e se limpar ou se desintoxicar desse ingrediente de alienação pode gerar muita insegurança. Eu não sei quem eu sou. Sem isso que eu O que que sobra, acreditei, né? o que que E isso vai sobra? gerar o que a gente já conhece como ansiedade, muitas vezes, de sair desse estado, né? E deprime também, né? Deprime. E dentro desse lugar, a gente às vezes precisa aprender, talvez, a sustentar isso um pouco mais. Uhum. E para cada pessoa vai ser uma história diferente, né, gente? Claro. Estamos indo pro nosso finalzinho. Meu Deus, mas já. É, passa tão rápido, né? Muito rápido. Nós temos mais 3 horas Eu de falei com o assunto Lucas aqui. hoje por isso, você fala, Vai você nem passar vai ver. rápido, é A gente começa, verdade. acha, nossa, é muito tempo. Na hora que a gente Muito vê, a tempo. gente tem que correr pra finalizar, né? Um papo tão Verdade. gostoso.
Eu queria que você desse 3 passos para, tô zoando. Três, Aí, três pessoal, eu ingredientes disse 3 secretos. ingredientes, né? Pra uma comunicação Vamos lá, mais agora para de enrolar empática. seu coco. A gente já falou de angústia, já Solução. deixou todo mundo angustiado aqui. Já, vamos tirar os nossos Vamos para a ouvintes dessa solução angústia. agora. Não, nós não vamos tirar ninguém desse lugar. Acolha essa angústia. Acolha esse lugar que vocês estão sentindo aí. Como a gente também aqui está Sim. acolhendo, né? Mas eu queria que você falasse do futuro que a comunicação não violenta traz pra gente, enquanto humano, sabe? No futuro, eu penso que um ponto nosso é, primeiro, desapegar o que a comunicação não violenta é. Sair da neurose, meu Deus, eu sou muito violento, eu dei errado. Algumas pessoas brincam, nossa, agora é só na outra encarnação, dessa eu já desisti. E vão vindo muito com esse lugar de falível, ou seja, se eu não consigo praticar isso daqui, então eu tô errado, eu não presto. O que só reforça o que a gente quer que você não viva. Não há nada de errado em você. Então, para mim, desapegar disso aqui como se houvesse o certo e o errado, não há. Todos nós temos recursos e ingredientes que se complementam. E isso vai nos fortalecer enquanto humanidade. E mexer nessas estruturas de poder é saudável, porque nós vamos deixar de ter um poder sobre o outro, é um poder de status, um poder simbólico, e nós vamos começar a ter um poder com o outro que é leve. Como é bom estar aqui com vocês e a gente poder pensar uma outra sociedade que não seja aquela que mata, que exclui, que elimina, numa ideia de que isso é que é paz, né? E como que é bom a gente poder pensar em terapias que se juntam e que promove essa não violência na prática. Então, como é bom a gente poder pensar essas estruturas de poder para, inclusive, honrar esses ancestrais. Vocês mostraram para nós o que era violência e agora a gente já pode seguir de uma outra forma, porque doeu, Eu foi escolho fazer ruim. diferente. Eu escolho fazer diferente. Então você deu, né? A chave. Eu escolho fazer diferente. A gente Muito pode bem. escolher, né, de uma certa forma. Mesmo que a gente não saiba de onde parte essa escolha ainda, ou não consiga sustentar ela por muito tempo, mas ela vai aparecer todos os dias como escolha, né? É o início de uma mudança, né? Ou reconhecer Ao final. para essa próxima geração, diz assim, eu ainda não consigo fazer diferente, mas eu estou disponível. Se vocês descobrirem uma outra forma, eu ainda estou aqui, porque essas crianças vão trazer fórmulas, elas vão trazer questionamentos, elas vão se rebelar contra o que a gente tem feito com o planeta, com a humanidade. Então, ao invés de a gente falar, essas crianças de hoje, bom mesmo era na minha época. Não, essas crianças de hoje estão mostrando como que na minha época eu estava totalmente adoecido, E reprimido, foi sem funcional vida. naquela época, E né? foi, Totalmente distorcido, mas mas funcional. foi, estava dentro de um contexto. E agora Hoje, nós vamos reinventar, transformar geral, é transformação geral. E que bom que seja assim, bom. né? Que bom, Que fico bom. feliz de Sentimos estar muito pra aqui. quem não quer, mas Sim. inclusive para nossas partes também não querem, né? Essas mudanças. Mas Essa que elas pegadinha. venham, elas vão trazer angústia mesmo, elas vão colocar a gente dentro de um estado em que vai chamar a gente para algo diferente, né? Obrigado demais, Foi ótimo, Lucas. Lucas, ter você aqui com a gente. Obrigado, Obrigadão. queridos. Foi uma honra imensa. Vai voltar mais vezes, com certeza, né? Estou Espero que disponível. sim, né? E fala aí do seu trabalho um pouquinho, que você tem feito hoje. Sim. Como é que tá sendo? Bom, eu faço parte hoje do Instituto Pazes, que trabalha com alguns eixos de formação, né, de reflexão, de tentar pensar mesmo esses processos institucionais, né? Então, comunicação não violenta, práticas restaurativas, o conflito em si como um recurso abundante para que nós possamos transformar as nossas relações. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato, tem tanto o Instagram, né, o meu Instagram pessoal, quanto o Instagram do Instituto Pazes, ou vocês encontram lá www.institutopazes.com.br. Vai deixar na descrição do vídeo também aqui, os arrobas. Tudo. Ótimo. E também tenho pensado muito isso tudo que nós conversamos hoje dentro da UFMG, que é o lugar onde eu estou, que nós estamos tentando construir esses espaços em que tanto comunicação não violenta, mediação de conflitos e processos transformativos sejam realmente prática. E não só acadêmico, argumentativo, cheio de Não só uma pompas ideia, né? ou ideias. Tá Sai da importante teoria e vem isso. para a prática. Então vocês nos encontram em vários espaços. E eu agradeço, viu?
vocês por essa oportunidade de diálogo. Que bom. Nós também Foi agradecemos muito. ótimo. Sim, Obrigado. Né? obrigado. E é isso, esse foi o nosso papo de terapia de hoje, né? Daqui 15 dias a gente está de volta com outro convidado. Mais uma vez agradecendo o Lucas, obrigado, Diogo. Obrigado, foi ótimo, gente. Até Até lá, mais. até o próximo. Tchau, tchau. Beijo.